Prontinho. O nosso tema hoje é pensamentos. Então, a gente vai falar um pouquinho de como lidar com os pensamentos, tá? Vocês vão entender que na psicologia, então eu sou psicóloga, a gente trabalha muito a questão do pensamento. E vocês vão entender por quê, né? Por que que a gente trabalha muito da forma como a gente pensa e o porquê que isso tem tanto resultado. Então, essa aula vocês vão sair daqui com vários insights, com várias. E também já vou passar algumas técnicas para vocês de como lidar com alguns pensamentos, tá? Então, vocês vão entender aí do que eu estou falando. Primeiro, deixa eu me apresentar e deixar meus contatos aqui com vocês. Meu nome é Vivian Drude, eu sou psicóloga, eu atuei durante muitos anos no corporativo, eu fiquei durante 20 anos em RH, fiz a minha carreira toda em RH, trabalhei em grandes empresas, trabalhei na Duratex, na Claro, na Gol, e sempre com gestão de pessoas, sempre com a parte do desenvolvimento humano, né? Então, eu tive a oportunidade de já ali no durante a minha estada ali no corporativo, né, eu já tive a oportunidade de mentorar líderes, mentorar pessoas para atingirem resultados, e fazerem uma melhor gestão de pessoas, enfim. E eu gostei muito além do desenvolvimento, eu gostei muito dessa parte de ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos. Gostei muito disso, achei que isso dava um sentido para o trabalho muito interessante. E aí, quando eu resolvi sair da Claro, que foi a última empresa que eu trabalhei, eu comecei a dar consultoria nas empresas de RH, aí dei consultoria para empresas de médio porte, pequeno e médio porte. Depois veio a pandemia, vou contar rapidamente o meu trajeto. Aí eu acabei, obviamente, primeiro que se as pessoas excluem, né, as pessoas acabam ali na pandemia, foi a questão da consultoria. Então, fiquei sem dar muito sem rumo, aí fui chamada para ser sócia da DocBiz, que é uma empresa de treinamento. Fiquei na DocBiz durante 3 anos, depois desmanchei a sociedade e saí da sociedade, na verdade, né? E aí fui fazer carreira solo e estou fazendo carreira solo há 2 anos. E aí hoje eu estou atendo como psicóloga, atendo como mentora, eu tenho uma mentoria chamada Gestão e Produtividade, que eu ensino as pessoas a serem mais produtivas com qualidade de vida. Então, a gente trabalha muitas questões de ansiedade, estresse, enfim. E eu também tenho um curso Como Mudar Seus Pensamentos. Então, aqui é uma pincelada do que está no curso, né? E espero que vocês traga ali alguns insights para vocês, que eu acho que vai ser bem interessante, tá? Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Aqui estão meus contatos. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, no LinkedIn, tem um canal no YouTube também que eu coloco os meus vídeos, né? Meus conteúdos. Tem o meu celular e tem aí também o meu telefone. Fiquem à vontade aí para me conectar sempre que vocês quiserem, tá? Bom, vamos lá. Vamos entender aí o que é o pensamento. A Adriana também está conectada. Seja muito bem-vinda, Adriana. Começamos agora, tá bom? Eu gosto de mostrar esse quadro aqui, né? Esse iceberg, na verdade, né? Por quê? Quando a gente pensa, o que a gente vê do comportamento humano, tá? O que a gente faz. E muitas vezes a gente diz assim, ai, poxa, eu não consigo me planejar, não consigo me organizar, não consigo cumprir minhas atividades, não consigo fazer academia, não consigo isso, não consigo aquilo, tal. Né? Então, perco o foco, não tenho paciência com as pessoas. Isso é o que a gente costuma dizer, né? Quando a gente vai se referir a alguma dificuldade, alguma coisa que a gente tem. Isso a gente chama de comportamento. Isso é o comportamento, é o que é visível, por isso que ele é a ponta do iceberg. Muito bem, para eu parar ou para eu mudar, né, de fazer isso, ou para passar a ser mais planejada, passar a ter mais paciência com as pessoas, parar de procrastinar, que é esse hábito de adiar as coisas, eu não consigo, muitas vezes que eu queria que vocês dissessem aqui, se vocês já passaram por isso, você fala assim, eu tento não procrastinar, eu tento ser mais paciente com as pessoas, eu tento me planejar, mas não sai, não consigo. Né? Quem aí já passou por isso? Só para eu entender. Tentar fazer alguma coisa e dizer, puxa vida, não consigo, não vai, não tem jeito. Ninguém? Duvido. Tá. Todo mundo bem, então. Todo mundo consegue tudo. Oi?
Pode falar, gente. Sempre tem, Vivi, alguma coisa que no decorrer do dia, ou, né? A gente tem aquele up de fazer, de numa primeira semana, num 2, 3 dias, o negócio é a disciplina de manter, né? Aquele desafio que a gente se próprio se colocou, né? Sim, sim, legal. Isso mesmo, Kelly. A Mariel falou atividade física, todo mundo tem dificuldade, né, em fazer atividade física. Depois eu posso até comentar isso com vocês, o porquê que é tão Todo mundo difícil. tem. Oi? Pode falar. Alguém falou alguma coisa. Regiane está conectada aqui. Seja bem-vinda, Regiane. Seja muito bem-vinda. Bom, vamos lá. Então, o que que acontece? A gente precisa entender o que está por baixo do iceberg, que são os pensamentos e os sentimentos, tá? E eu vou explicar o porquê que a gente, ao mudar a forma como a gente pensa, a gente muda a forma como a gente se comporta. E aí eu vou explicar um pouquinho para Gente, vocês como e por que isso acontece, tá? Vamos lá. tem Billy Aqui, aqui, ó. Tem, eu acho que. mamãe. Oi? Tem alguém falando aqui comigo ou será que o microfone está aberto? Pronto. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Olha só, né? O que que acontece? Para a psicologia comportamental, pensamentos e sentimentos caminham de mãos dadas, tá? Você mudando a forma de pensar, você muda a forma de se comportar. Eu vou explicar aqui de uma maneira simples, sem entrar em coisas muito técnicas, tá? Mas vocês vão se identificar com isso, né? Então, é uma tríade, tá? É sempre uma pirâmide que a gente chama, né? Se eu penso que eu não sou capaz, por exemplo, eu vou ter um sentimento de incapacidade, de angústia, de insatisfação, né? E esse sentimento acaba muitas vezes fazendo com que eu não tente, ou que eu já entre naquilo achando que eu não vou conseguir, né? Porque eu tenho um pensamento de que eu não sou capaz. Esse comportamento, ele reforça o pensamento, porque uma vez que eu não faço, ou que eu faço, mas não com todo o empenho, porque eu tenho certeza de que eu não sou capaz daquilo, eu reforço o pensamento de que eu não sou capaz, que faz esse triângulo, né? Na verdade, não é um triângulo aqui, né? É um triângulo girar, tá? Então, pensamento reforça o sentimento, que reforça o comportamento. E aí a gente se vê preso num ciclo de desmotivação e inércia, porque o pensamento gera sentimentos que gera comportamentos. E como a gente se sente muito mal, né, com aquilo, a gente acaba não saindo desse ciclo de desmotivação e de inércia, tá? No meio disso tudo, existe uma coisa que a gente chama de crenças centrais. O que que são as crenças, né? Por que que então eu tenho, por exemplo, um pensamento de que eu não sou capaz? Estou dando um exemplo, tem inúmeros outros pensamentos, tá, gente? Mas por que que eu tenho esse pensamento de que eu não sou capaz? Porque ele está ligado a uma crença. O que que é uma crença? É algo que eu construí ao longo da minha história, ao longo da minha vida, e que move e que faz com que eu me pense daquela determinada maneira. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu sempre amei jogar vôlei, e aí, num dado momento da minha vida, num campeonato super importante, eu fracasso no jogo de vôlei, eu vou mal, eu não jogo bem. Aquilo ficou tão marcado na minha memória, o nosso cérebro, ele é muito, ele dá atenção para as coisas negativas. Por quê? Porque o nosso cérebro não foi feito para deixar a gente feliz, foi feito para deixar a gente protegido. Então, as memórias ruins, elas são mais evidentes. Você lembra de coisas mais traumáticas e ruins na sua vida do que de coisas positivas. Por quê? Porque é uma proteção. Poxa, eu fracassei no jogo de vôlei, foi horrível, eu me senti mal, eu me senti incapaz, eu tive um sentimento muito ruim. Então, o que que eu faço? Eu gravo aquela memória, porque se eu for jogar vôlei de novo, eu preciso minimamente estar protegido desse sentimento. Então, o que que eu vou fazer? Muitas vezes eu vou travar diante de um jogo de vôlei. Por quê? Porque eu não quero ter aquele sentimento de novo de que eu sou um fracasso. Então, ou eu fujo do jogo, ou eu travo, ou eu fico tão ansioso, né, ou tão ansiosa que eu acabo não jogando bem, tá? Então, aí eu crio essa crença de que eu não sou capaz. E muitas vezes uma crença de incapacidade numa determinada coisa
ela se arrasta para as demais coisas. Você vai se acreditando que você não é capaz de fazer outras coisas, além de jogar vôlei, tá? Gente, está fazendo sentido até aqui para vocês? Me falem um pouquinho. Tá dando para entender? Tá fazendo sentido? Só dei um joinha aí para mim. Legal, Adriana, legal. Legal. Vai me dando um joinha aqui. Tá, legal, Maikele. Legal, meninas. Bom, vamos lá. Samanta, Rose, Camila, Heloíse, vão falando aqui, tá bom? Se tá fazendo sentido para vocês. Legal. Camila colocou que sim. Muito bem. Vamos lá entender mais um pouquinho do que é essa crença, né? A crença, ela faz com que a gente afunilhe a nossa atenção, tá, gente? Então, assim, o nosso cérebro é muito inteligente. E nós, seres humanos, somos capazes de criar, de validar aquilo que a gente acredita, né? Então, vamos, sem entrar em polêmica aqui de religião, política, etc., mas quando você pega uma pessoa que tem uma crença, né, religiosa muito grande, ou uma crença de política muito grande, ela justifica todos os outros argumentos, ou ela encaixa determinada situação na sua crença, tá? Porque é tão forte aquilo que eu preciso validar. E a gente faz isso na nossa vida, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma crença de incapacidade, sou incapaz. Aí, eu passo na prova. Vamos supor que eu esteja lá me preparando para um concurso público. Eu passei na prova, né? Ou estou me preparando aí para uma outra prova, né? Enfim, passei na prova. Essa crença, eu até coloquei como um triângulo aqui, né? Esse triângulo não encaixa na minha crença de incapacidade. Pô, se eu passei na prova, então por que eu me sinto incapaz? Por que eu penso que eu sou incapaz se eu passei na prova? O que eu faço para justificar a minha crença? Mas foi com 8. Tá? E isso, gente, é tão forte, que eu tive um paciente que ele. Ah, Samanta, desculpa, só estou ouvindo, colocando aqui a Samanta que falou, tá? Tá sim, é que é a hora do jantar aqui, estou te ouvindo organizando a rotina das kids. Só, não, tudo bem, Samanta, tem problema. Eu tive um paciente que ele passou no vestibular, em primeiro lugar, não, ele passou no vestibular da USP para médico, e ele achava que ele era burro. Eu sou burro, essa era a crença dele. Aí você dizia assim para ele, mas você não passou no vestibular da USP, que é um vestibular muito difícil, né? Quantas pessoas passam nesse vestibular? A gente fica anos e nem consegue, mas foi sorte. Aí ele começou a fazer a faculdade, e aí ele tirava 8, 9. Aí ele falava, eu sou burro, tá vendo? Mas você tirou uma nota boa, tirou 8. 8 não é uma nota boa, mas não é 10. Então, tá vendo o quanto eu invalido aquilo que é ruim, e aí é um erro de pensamento que a gente tem, que chama desqualificação do positivo, que é eu invalido tudo que é positivo para que as coisas encaixem na minha crença. Então, eu desqualifico, invalido o fato de eu ter passado na USP, no vestibular da USP, o fato de eu só tirar nota 9 e 10, e aí eu coloco e trago uma outra justificativa que cabe na minha crença, tá? Elogio do chefe. Poxa, mas eu sou incapaz de receber um baita de um elogio do chefe, mas todos receberam, tá? A crença, gente, ela é muito difícil de desconstruir. Tem técnicas, lógico, e você só desconstrói as crenças na terapia. O que a gente desconstrói no curso, na mentoria? Os pensamentos, tá? Que já é uma grande intervenção, e sim você consegue avançar muito na sua vida, você lidar com aquilo que te trava, uma vez que você consegue lidar com os pensamentos, tá? Por quê? Vamos pensar numa árvore, tá? A árvore, ela tem a raiz. A raiz são as crenças fundamentais que a gente chama. Então, foi tudo aquilo que eu fui vivendo na vida e fui acreditando, né? Eu fui criando uma regra para mim mesma. Eu fui significando aquele evento e trazendo essa crença. Então, essa é a crença. Ela está enraizada. O tronco são os pensamentos. A copa da árvore são os pensamentos automáticos, tá?
E o meio da árvore, o tronco, são as crenças intermediárias. O que a gente lida na mentoria, numa aula, num curso, com os pensamentos automáticos? Por quê? Porque esses pensamentos são aqueles que vêm na sua cabeça, que você não tem absoluto controle sobre ele, você não quer pensar daquela forma, mas ele surge, né? E muitas vezes ele te toma e você fica refém daquele pensamento. Por isso que a gente fala que ele é um pensamento automático, tá? Esse a gente consegue lidar. Alguém aqui tem algum pensamento automático, né? Do tipo, qualquer pensamento que trave ou que te deixe insegura ou que te deixa desconfortável? Alguém tem? Quem quiser falar, pode falar, tá? Fiquem à vontade. Tem, na verdade, acho que é um clichê, né? É falar em numa reunião, dar a sua opinião, mas ao mesmo tempo que pode ser utilizada, não é uma pergunta ou alguma coisa boba, que pode ser utilizada por outras pessoas, mas você fica nela, será que eu faço? Será que eu falo? Será como que vai ser visto isso? Aí acaba não perguntando. Tá, sim. E qual é o pensamento que te vem na cabeça? Sobre Porque eu quero que vocês dados comecem a fazer assuntos. esse exercício, tá? Começar a perceber o que você pensa. O que te vem na cabeça quando você fala, eu vou falar, mas aí, não sei se eu falo, se eu vou ser visto como bobo, não sei o quê, né, vai que alguém me acha que essa pergunta é uma pergunta idiota, o que te passa na sua cabeça, né? Tá falando errado, de estar falando alguma coisa que não é um momento propício de falar ou de ser dito uma coisa errada, boba, na verdade, vai uma coisa imatura, no caso, para a situação específica. Eu sempre me cobrando muito, né, do que eu tô falando, se tem, não que não tenha senso, mas seja tipo, como que eu vou falar? Já que a gente vai abrir a boca para falar, que seja alguma coisa plausível, né? Senão é melhor o silêncio do que falar. Aí eu fico, né? Entendi, entendi. Aí a pergunta é, o que você pensa sobre si mesmo e que te faz não falar, né? Porque você está falando assim, porque assim, você tem que chegar nessa resposta, tá, Maikele? Porque você está dizendo assim, não, eu penso que vou falar alguma coisa bobagem, nana. Tá, mas aí isso tá um pouco ligado com o julgamento do outro, né? Então eu dou importância ao julgamento do outro. E aí tem um outro erro de pensamento que a gente chama aqui, que é leitura de mentes. O que é leitura de mentes? Eu suponho que a pessoa vai me julgar ou ela vai achar uma bobagem o que eu estou falando, né? Eu estou pressupondo, eu estou supondo, eu não tenho evidências nenhuma daquilo, mas eu acredito que as pessoas vão me julgar, eu acredito que as pessoas vão me achar minha pergunta tonta, né? Isso é leitura de mentes. A leitura de mentes, ela é como os erros de pensamento, cada um tem os seus, tá? Então, assim, todos nós temos erros de pensamento. Todos nós. Faz com que você fique preso nisso, né? Então, assim, você não fala, você perde oportunidades. E geralmente, essas pessoas não vão te julgar e não vão achar sua pergunta tola, boba. E mesmo que uma pessoa achar, você não pode, né, achar que o seu senso de identidade, o seu senso de capacidade está na mão do outro, né? Porque se o outro pensa assim, por que você dá tanta importância ao que o outro pensa? Então, assim, esse é um erro de pensamento, leitura de mente. Eu estou supondo que a pessoa vai dizer isso. A pergunta que você tem que dizer, e aí vale para todo mundo aqui, tá, gente? Que evidências eu tenho de que esse pensamento é verdadeiro? Vou contar uma historinha para vocês aqui, porque a gente está falando de pensamento, tá? Eu tenho uma mentorada que ela tem uma crença de incapacidade. Apesar de ser uma pessoa totalmente inteligente, que tem mestrado, que trabalha num grande escritório em São Paulo, fez uma carreira super, assim, brilhante até agora, estudou fora, estudou na Espanha, é super competente e ela tem essa crença de incapacidade. E aí, olha só como ela usa a leitura de mentes, tá? Vou contar para vocês como ela usa. Ela me disse assim um dia, tive numa reunião com uma pessoa super importante e tal,
Na verdade, eu fui para o Rio para essa reunião, a gente me pegou no aeroporto, a gente jantou, almoçou, desculpa, tivemos a reunião importante, conversamos sobre várias coisas boas para o futuro do escritório, foi ótimo o encontro, né, com a pessoa. Quando ele me deixou no aeroporto, eu pensei, ele deve ter me achado uma idiota. O que acontecia quando ela tinha esse pensamento, mas não fazia mentoria comigo? Ela se entregava a esse pensamento. O pensamento tomava ela de uma tal forma que ela ficava se sentindo muito mal e começava a procurar, obviamente, lembra que a atenção afunila para aquilo que é ruim, começava a ignorar tudo o que tinha acontecido de bom, só focava em coisas que ela achava que eram ruins, tá, gente? E aí, o que acontecia? Ela entrava nesse espiral da emoção e muitas vezes acabava travando diante de uma outra reunião. Ou não ia atrás da pessoa de novo para continuar com aquele projeto e tudo mais, tá? Como ela está fazendo essa mentoria, ela pensou assim: bom, vamos lá. Ela identificou esse pensamento, primeira coisa. Aí ela disse assim: quais evidências me tem de que realmente ele está pensando que eu sou uma idiota? E aí ela começou a passar na cabeça dela todo o encontro. Ela falou, bom, o almoço foi ótimo, o bate-papo foi ótimo, já combinamos uma próxima reunião, então não faz sentido esse pensamento. Esse pensamento é errado, é um pensamento disfuncional, que a gente chama, tá? Deu para entender como é o mecanismo do pensamento e das crenças? Deu? Sim. Deu? Legal, gente, vamos lá. Associo minha procrastinação para iniciar uma atividade física à preguiça. Isso, eu vou falar um pouquinho disso, tá, Mariel? Vou comentar da atividade física aqui com vocês. Sei que é a dor das mulheres, né? Dos homens também. Vamos lá. Olha lá. Aqui é um pouco mais técnico, mas é só para vocês entenderem um pouquinho, tá, gente? Então, assim, não sou bom o suficiente. Vamos supor que a pessoa tem essa crença. Geralmente, a gente tem crenças ruins. A gente pode ter crenças boas também, mas a gente sempre tem alguma crença ruim sobre nós mesmos, tá? Não sou bom o suficiente. O que é essa é uma crença central. O que é uma crença, então? Como eu falei para vocês, é uma ideia rígida, generalizada, inflexível sobre si, as pessoas, o mundo e o futuro, tá? Então, eu tenho essa ideia que eu criei lá na minha história sobre mim, sobre as pessoas, sobre o mundo e sobre o futuro. Só que ela é muito cristalizada, ela é rígida, ela é generalizada e ela é inflexível, tá? Patrícia chegou por aqui, seja bem-vinda, Patrícia. Estamos aqui falando do pensamento, tá? Eu acho que ela está aqui, porque eu vi que ela estava conectando aqui. Não, acho que ela saiu. Bom, se ela chegar de novo, a gente fala oi para ela. Ah, ela está conectando. E aí, gente, então é isso, tá? O que acontece? Quando você tem uma crença, e todos nós temos, a gente cria uma regra, uma suposição para compensar a nossa crença. Olha como isso é interessante, vai fazer sentido para vocês, tá? Agora acho que a Patrícia conseguiu conectar. Deixa eu só dar boas-vindas a ela aqui. Patrícia, boas-vindas, tá? A gente está falando aqui sobre os pensamentos, tá? E quem ficar até o final vai ter um sorteio, que é uma mentoria comigo, tá? Então acompanha aí até o final, mas vão participando, tá bom? Para ver se está fazendo sentido para vocês. Olha como é interessante. Então, eu tenho uma crença, aí eu crio uma regra e uma suposição que geralmente é um padrão compensatório à minha crença. Ou não, tá? Nem sempre é um comportamento compensatório, mas muitas vezes é. Então, se eu acredito que eu não sou bom o suficiente, então precisa ser tudo perfeito. Essa regra de pensamento e de comportamento, ela compensa o fato de eu acreditar que eu não sou bom o suficiente. E aí, qual que vai ser o comportamento? Adiar as coisas. Olha a procrastinação aqui. Uma das causas da procrastinação é o perfeccionismo. Só que muitas vezes o perfeccionismo ele está ligado a um padrão compensatório de algo que eu acredito. Então, se eu não sou bom o suficiente, eu preciso fazer tudo perfeito.
eu preciso que as coisas saiam perfeitas, para compensar a minha crença. E aí eu adio as coisas porque eu acho que nunca está bom o suficiente, tá? Então, comecem a talvez entender, assim, tem vários tipos de comportamento compensatório, tá, gente? Pensamento e comportamento compensatório para as crenças, tá? Por exemplo, pessoas que estão extremamente autoritárias, elas têm uma crença de incapacidade, tá? Porque se eu, geralmente, tá, gente? Obviamente, não vamos generalizar aqui, por favor, mas geralmente elas têm uma crença de incapacidade. Por quê? Porque elas criaram um padrão, um comportamento autoritário, um pensamento de que elas não podem mostrar sua vulnerabilidade, não podem errar, né? Não podem, nunca estão erradas, sempre estão certas para compensar uma crença de incapacidade. Como se eu estivesse acobertando essa crença para que as pessoas não vejam. Então, eu me comporto de forma autoritária e de que eu tenho razão, e de que eu sempre sei de tudo, eu não erro nunca, eu não sou vulnerável, tá? E aí, o comportamento, que vai ser, né, o comportamento, então, na verdade, então eu não posso errar, então eu não posso falhar, e o comportamento vai ser esse autoritarismo, esse jeito de lidar com as pessoas, tá? Bom, passamos aqui as crenças. Dúvidas com relação às crenças, gente? Como é que vocês vão identificar as crenças de Não. vocês? Rose, né, que falou? Acho que foi a Rose que falou, né? Isso. Foi, Legal. foi. Foi? Tem dúvida, Rose? Não, Não? tranquilo, pode Tá seguir. bom, tá bom. Como é que vocês vão identificar as crenças de vocês? Identificando aquilo que vocês pensam. Comecem a prestar atenção no que vocês pensam. É um exercício, tá? Não é fácil. Mas uma vez que você começar a prestar atenção no que você pensa, você vai ver o quanto você tem controle sobre aquilo que você pensa. Eu vou ensinar isso para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Mais sobre os pensamentos. Vamos entender por que é o pensamento que gera o comportamento. E as pessoas acham que é a situação que gera o comportamento, né? Não é. Então, vamos supor que a pessoa tenha recebido uma avaliação crítica do chefe no trabalho. Ela pensa, sou um fracasso. A emoção que vem é tristeza, incapacidade, angústia, inadequação e etc. Comportamento. Provavelmente essa pessoa ela vai travar diante dos desafios que ela tem no trabalho. Ela vai ter maior dificuldade, ela vai ter medo de fazer, né? Ela vai ter muito medo de errar, ela vai ter um retraimento e uma paralisia. Agora, vamos imaginar que a pessoa tem um outro tipo de pensamento, para vocês verem como o comportamento segue aquilo que eu penso. Recebi uma avaliação crítica do chefe. Pensei assim: ah, ok, não foi legal, fiquei chateada, mas vou entender o que eu posso melhorar. A emoção vai ser assim: um certo incômodo, ok, uma certa, né, assim, desconforto, mas não vai me trazer um sentimento de incapacidade, tristeza, e isso não vai fazer com que eu paralise, vai fazer com que eu vá em busca de melhorar aquilo que eu preciso melhorar. Tá? Então, deu para entender como é o pensamento que gera o comportamento? É o que eu penso sobre aquilo. É o que eu penso sobre o acontecimento. Essa menina que eu falei do jogo de vôlei, ela podia ter olhado para o jogo e ter dito para si mesma: fracassei, não foi legal, estou me sentindo mal, mas eu posso melhorar. Isso não diz da minha capacidade de ser uma jogadora de vôlei. Isso só diz que eu fracassei em um jogo. E aí ela teria tido um comportamento diferente com relação ao jogo. Provavelmente ela não teria ansiedade frente aos jogos de vôlei na vida dela, ou não tivesse abandonado jogar vôlei, tá? Se eu esqueço meu filho na escola e penso, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma mãe horrorosa, né? Vai fazer com que eu tenha um comportamento diferente do se eu pensar assim, eu não sou uma mãe horrorosa, eu só esqueci meu filho na escola. Né? É um erro, você generaliza. Você cometeu um erro pontual aqui, ponto. Mas a gente generaliza como se a gente fosse uma pessoa horrorosa e horrível a partir daquele erro, tá? Uma outra
exemplo aqui, tá, gente? Convite para encontrar um amigo. Provavelmente não terei de nada a dizer. Tristeza, desconforto, alívio, recusar o convite. Tá? Fez sentido para vocês o quanto é o pensamento que leva ao comportamento? Travou? A Adriana disse que travou. Deu para entender, gente? Porque a Adriana está dizendo que travou aqui. Só queria que vocês me falassem. Quer que eu volte um pouquinho? Bom, se vocês quiserem que eu volto, tá? Ah, travou. Tá. Então, até onde vocês ouviram aqui da interpretação das situações que geram emoção? Vocês conseguiram ouvir do último exemplo, da avaliação crítica? Ou só travou o convite para encontrar um amigo? Que aí eu repito. Bom. Ah, picotou, tá. Então, assim, eu vou repetir, então, brevemente, tá? Então, gente, é assim, é o pensamento sobre aquilo que você vive que faz com que você se comporte daquela forma, né? E aí, o exemplo que eu dei foi o seguinte, se eu esqueço meu filho na escola e penso que eu sou uma mãe horrorosa, que eu sou uma mãe ruim por ter esquecido meu filho na escola, eu vou ter um comportamento, isso vai me gerar muita angústia, muita tristeza, muito desconforto, e provavelmente o meu comportamento vai ser muito diferente, eu vou ficar nesse espiral emocional. Já se eu penso assim, ok, esqueci meu filho na escola, não foi legal, mas isso não me faz ser uma mãe horrorosa, eu não generalizo, porque o problema do pensamento é que você generaliza, né? A menina que eu dei o exemplo do vôlei, se ela tivesse pensado assim, eu fui no vôlei, fui nessa partida super importante, fracassei, foi ruim, eu me senti mal comigo mesmo, mas isso não diz da minha capacidade de jogar vôlei. Foi apenas um jogo que eu fracassei. Isso, o que aconteceria? Ela não teria desistido do vôlei. Ou ela não teria tido tantas crises de ansiedade toda vez que ela fosse jogar vôlei, tá? Porque lembra que o cérebro quer nos proteger. Então, se aquilo é aversivo para mim, se aquilo é muito ruim, se eu pensei que eu sou um fracasso, que eu sou uma péssima jogadora de vôlei, que eu nunca vou ter sucesso no vôlei, me gerou uma angústia tão grande, uma tristeza tão grande, que toda vez que eu me aproximar do jogo de vôlei, o cérebro vai dizer assim para mim: jogo de vôlei é igual a perigo, jogo de vôlei é igual a sentimentos horrorosos, né? Emoções negativas. E aí a minha tendência é fugir. Ou ter uma ansiedade tão grande que aquilo me paralisa, tá? Então, é a forma como eu interpreto, como eu penso as coisas que faz com que eu me comporte de determinada forma, tá bom? Então, isso é muito importante vocês entenderem, porque é a aula sobre pensamentos, né? Então, eu quero que vocês entendam isso. E por que que isso acontece, gente? Vamos lá. Por que que isso acontece? Porque o que vemos do mundo não é real. A gente vê o mundo conforme as nossas crenças, nossos valores e as nossas vivências. A gente afunila a nossa atenção. Falei aqui para vocês, tá? Então, vou dar outro exemplo. Tive uma mentorada que ela tinha muito problema de falar em público. Aí, toda vez que ela ia falar em público, ela ficava em pânico, né? Só que o resultado não era ruim, mas ela só dava atenção para aquilo que era ruim. Ela selecionava do ambiente, a percepção seletiva, aquilo que era ruim. Então, ela dizia assim: estava todo mundo bocejando na minha palestra ou na minha apresentação. Aí você perguntava assim: quantas pessoas estavam bocejando? Ah, eu vi umas 4. Tá bom. Quantas pessoas tinham na sua apresentação? Ah, umas 20. Bom, se 24 estavam bocejando, então não é todo mundo. Mas para ela é todo mundo, porque eu só dou foco nos 4 que bocejaram, tá? Outra coisa, né? Ai, recebi muitas avaliações críticas. Tá, quantas avaliações críticas? Ah, não sei, mas foram muitas. Não, muitas não serve, traz um número. Ah, então tá bom. Foi lá olhar, tinha 3 avaliações críticas. Ah, mas mas mesmo assim foi muito ruim. Elas escreveram coisas horríveis, mas foram 3, né? Não foram 20. Então, assim,
Por quê? Porque a sua percepção é seletiva. Mamães que estão aqui, quando estiveram grávidas, né? Vocês não começaram a perceber um monte de grávida na rua? Aí vocês falam assim, gente, o que aconteceu com as grávidas? Multiplicaram as grávidas? Não tinha gente grávida, agora apareceu um monte de gente grávida? Acontece assim ou não acontece? Compra um carro, começa a sair na rua e começa a ver o carro daquele modelo. Você fala, não é possível, gente. O carro deve estar em promoção, porque a nossa percepção é seletiva. Eu percebo aquilo que acontece comigo. Se eu estou grávida, eu percebo as grávidas. Se eu comprei um carro, eu percebo os carros. Se eu acho que eu sou incapaz, eu vou perceber tudo que me valida a minha incapacidade, tá? Então, cuidado. O que vemos do mundo não é real. A pessoa que eu acho, Maikele, que vai me julgar ou que vai achar minha pergunta boba, muitas vezes não está nem prestando atenção no que você está falando. Está absorta nos pensamentos dela, Verdade. né? Mas eu acredito Sim, a gente nisso. acaba viajando. Exatamente, mas eu acredito nisso, então eu acho que ela vai dar. E se ela olhar um olhar diferente, você vai falar, tá vendo como ela tá me julgando? Fez um olhar diferente. A pessoa passa perto de você e não te cumprimenta. Você fala, o que que eu fiz para ela? Porque ela me cumprimentou. As pessoas às vezes nem te viu, tá? Então, gente, é isso. Eu queria que vocês entendessem que essa a nossa percepção é seletiva. E o nosso estímulo, o que vem do mundo, passa pelos nossos valores, pelas nossas crenças e pelas nossas vivências. Então, o estímulo ele não vem puro, ele passa por tudo aquilo que eu acredito, por tudo aquilo que eu vivi, tá? Então, eu capto coisas do mundo também, e aí você fala assim, nossa, mas será mesmo que isso acontece com você? Não, eu tenho certeza absoluta. Será que você tem certeza absoluta? Vamos tentar olhar por outro ângulo. Vamos tentar olhar por outro prisma, tá bom? Aí vocês devem estar perguntando assim, né? Tá bom, antes de falar, não, vou falar aqui. Aqui, gente, o que que eu vou trazer para vocês, tá? Lógico que eu não vou falar, tem vários tipos de pensamentos disfuncionais. Tem leitura de mentes, tem desqualificação do positivo, catastrofização, tem tem falácia de controle externo. É que deu uma travadinha aqui. É que minha internet está meio ruinzinha hoje. Como acabar com os pensamentos negativos? Ah, é a pergunta de US$ 1 milhão, Adriana, mas eu vou falar, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui do como. Algumas coisas, tá? Porque são muitas técnicas que a gente precisa trabalhar, mas algumas coisas eu vou trazer aqui para você, Adriana, para vocês. A gente tem uma lista enorme de pensamentos disfuncionais, tá bom? Todos nós temos pensamentos disfuncionais. Não há um ser humano na face da Terra, nem o Bill Gates, né, que não tem um pensamento disfuncional, tá, gente? Então, vou te dizer algum dos tipos de pensamento disfuncionais, tá? Aqui. Pensamento irracional. Por exemplo, quando não faz sentido. Ninguém gosta de mim ou todo mundo tem que gostar de mim. Não faz sentido algum esse pensamento, né? Ninguém gosta de mim? Impossível. Não existe uma pessoa que ninguém goste. Ou todo mundo tem que gostar de mim? Impossível também, tá? Então, é um pensamento que não tem sentido. Por isso que a gente fala que é um pensamento irracional, tá? Todo pensamento de não, nunca, ninguém é um pensamento irracional. Tendenciosos são pensamentos imparciais, aquilo que eu dei vários exemplos. Quando eu estou deprimido, ou quando eu passei por uma situação difícil, complicada, eu tenho a tendência da ênfase aos eventos negativos. Percebe quando vocês acordam mal? O dia pode ter sido super tranquilo, mas se o cara te fechou no trânsito, você vai dar ênfase àquilo, porque você tá mal. Então você reflete aquilo e você passa. Eu digo que o pensamento é uma lente, né? Só que as suas lentes estão sujas. Você precisa limpar as suas lentes de vez em quando, né? E é isso que o pensamento faz. Então, quando eu tô deprimida, tal, eu boto a lente suja da depressão. Então, eu vou enxergar o mundo preto e branco. Eu não vou enxergar o mundo como ele é, né? Eu vou perceber aquilo que valida o meu estado emocional, tá? Que reflete o meu estado emocional. E pensamentos distorcidos, né? Que são aqueles pensamentos a gente pode chamar de generalização também, ele é chamado de generalização, é quando há um pequeno erro diz de quem você é. Então, eu posso pensar que eu sou totalmente incompetente,
depois de cometer um pequeno erro, ou que ninguém gosta de mim depois que alguém nos tratou com grosseria. Então, é aquilo, eu recebo um feedback do meu chefe e eu acho que eu sou uma catástrofe, que eu sou horrorosa, que eu não faço nada direito, etc. Né? Esqueço meu filho na escola, que eu sou uma mãe horrorosa, que eu não deveria ter sido mãe na vida e tudo mais. Então, eu pego algo que aconteceu pontualmente e eu generalizo, tá? Esse é um pensamento disfuncional, na verdade, são todos, tá? Então, eles dão, às vezes, esse nome e confundem um pouco. Mas, na verdade, esse pensamento é quando eu digo a mim mesmo que não adianta tentar. O não adianta tentar é o pensamento de previsão de futuro, que a gente chama, tá? Por quê? Porque ao dizer que não adianta tentar, eu já estou me preparando para fracassar. Porque se não adianta tentar, então eu já estou me preparando para fracassar. E aí, quando eu fracassar, eu vou dizer, tá vendo? Eu falei que não adiantava tentar, que não ia dar certo. Né? Eu valido o pensamento que eu tenho. Esse pensamento ele é muito comum, né? E ele é um pensamento que te dá traz inúmeros prejuízos para a sua vida. Esse pensamento é um pensamento muito. Ele realmente é um pensamento que precisa ser modificado, tá? Vocês devem estar perguntando assim, tá bom, Vivi, então por que a gente tem esse diabo desses pensamentos disfuncionais, né? Ou pensamentos distorcidos, que a gente chama? Porque eles têm benefícios. Qual é o benefício? O que vocês acham? Qual é o benefício de ter um pensamento disfuncional? Do tipo, não adianta tentar mesmo, não vai dar certo, já tentei de tudo, não sou capaz, nada dá certo para mim, as pessoas são mais bem-sucedidas do que eu não consigo fazer nada direito, meu chefe não gosta de mim, ele pega no meu pé, zona de conforto, boa, boa, boa. Que mais, gente? Zona de conforto é isso aí. Zona de conforto, tá? Você Por quê? acaba nem vencendo, né? Porque eu não arrisco proteção. Muito bem, Mariel, isso mesmo. Zona de conforto, né? Que é o que a Mariel está falando, eu não me arrisco. Então, enquanto eu estou dizendo que não adianta tentar porque vai dar errado mesmo, eu fico na zona de conforto, e a zona de conforto, ela traz benefícios. Eu fico protegida, né? Eu não fico vulnerável, eu não me sinto exposta. Então, a vulnerabilidade, a exposição é outra coisa, né? E evitar a dor, esperando pelo pior. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Já vou me preparar para o pior, porque aí, se ele vier, eu estou preparada. Não vai estar. Isso é o maior engano, porque você vai sofrer a dor da mesma forma. Não existe se preparar para a dor. Você vai viver a dor, né? Tem como você se preparar para a morte de uma pessoa querida? Não tem. Você vai viver a dor, né? Então, isso é a maior bobagem que as pessoas acreditam, tá, gente? Porque não é verdade. Uma vez que você espera pelo pior, você vai dar de si, não vai dar o máximo de si. E aí, ou você está buscando fracassar para realmente validar aquilo que você pensa, porque é assim que a gente faz, né? Porque o pensamento ele não é mágico. O pensamento não é porque assim, ai, nossa, autoajuda. Não é isso. O pensamento não cria nada, mas ele determina como você vai se comportar, tá? Então, cuidado com esse esperando pelo pior. Isso aqui é a maior bobagem. Fica com insegurança, isso aí. Por quê? Tá? E de novo, então, agora, por que é o comportamento que gera, é o pensamento que gera o comportamento, tá, gente? Sempre seria um fracasso. O que me motiva se eu penso assim? Porque o pensamento, ele nos motiva a ir adiante, né? Se eu penso assim, vai dar certo, eu me motivo para ir adiante, tá? Se eu penso, não vai dar certo, qual é a ação que motiva? Desistir, não ir adiante. Sempre seria um fracasso. Então, para que eu vou tentar se eu sempre seria um fracasso? Eu desisto, tá? Posso ter sucesso no futuro. Qual que é a ação que motiva? Agir em direção ao sucesso. Então, entende que é por isso que os pensamentos negativos são tão importantes, porque eles geram comportamentos. Mudando a forma que você pensa, você vai gerar um comportamento de ir adiante. Não é que assim, eu vou pensar que dá certo e vai dar certo magicamente. Não, não é isso. Se eu penso que vai dar certo, eu vou em direção àquilo. Eu vou buscar realizar aquilo. Tá? É por isso que dá certo, né? E não por isso que acontece, tá? Bom, gente, para terminar, eu não vou falar de ansiedade, porque não vai dar tempo, tá?
Vamos para o que vocês podem fazer, tá? Que tem a ver com ansiedade. E aí eu vou pedir para vocês darem algumas dicas aqui, tá? Primeira dica que eu vou dar para vocês, eu vou passar um exercício da regulação emocional, que é muito, muito importante, tá? Mas, o que é a primeira coisa que eu gostaria de dar para vocês, tá? Primeiro, isso aqui não faz muito sentido. Vamos lá, porque isso daqui tá mais ligado à ansiedade, tá? Eu ia falar um pouco de ansiedade, mas eu vi que já falta 5 minutos, então não vai dar tempo, porque a gente começou um pouquinho atrasado. Antes da regulação emocional, o que eu vou passar para vocês, tá? Comecem prestando atenção no que vocês pensam. Pensamento automático, ele vai vir na sua cabeça, geralmente ele é negativo, tá? E aí você começa a observar o que você pensa, pensar o que você pensa. Você não é o que você pensa. O pensamento é um produto do seu cérebro, tá? E o pensamento, ele só vai te dominar se você deixar, né? Então, um exercício que eu gosto bastante da regulação emocional é o seguinte, tá? Toda vez que você... Tem vários outros, tá, gente? Outras técnicas, mas que a gente vai passando, que não vai dar... eu caí aqui. Oi, gente, eu caí aqui. Opa. Nossa, realmente a minha internet tá ruim hoje. Peço desculpa aí para vocês, tá? Tá bem ruim. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Então, dá um joinha aí para mim. Estão conseguindo me ouvir? Então, gente, Tá ruim, Vivi. tá ruim? Um minutinho só, gente, peraí. Travou tudo, tá muito ruim. Peraí, só um minutinho só, tá? Eu não saio daqui, não. Só vou abrir a porta para ver porque eu tenho um roteador. Vamos ver se melhora agora? Tá picotando? Continua picotando? Continua picotando, gente? Acho que agora melhorou. Melhorou? Tá. Eu tenho um roteador e ele fica bem perto de mim. Eu não Agora sei o que melhorou. Melhorou? Tá. Então tá. Então, desculpa, gente. Eu tenho um roteador e fica perto de mim. Eu não sei por que ele tá. Hoje ele tá. Ai, coisas de internet, né? Trabalhei na Claro, mas eu Você sei vai que. falando, ele vai... Hã? Vivian, tá cortando legal. Tá cortando mesmo. Tá. Continua cortando? Parou. Parou de picotar? Parou de picotar? Parou. Agora tô te ouvindo. Sim. Ah, tá. Tá bom. Beleza, então. Todo mundo coloca no mudo aí, só para a gente ver se não para também, tá? De coisar. Então, vamos lá. Então, eu vou ensinar o exercício da regulação emocional para vocês. Qualquer coisa, vocês me sinalizam aqui se vocês não estiverem ouvindo, tá? Ó, essa internet hoje minha aqui me deixou na mão. Geralmente ela vai bem, ela não faz isso, mas hoje tá difícil mesmo. Desde manhã que ela tá meio complicadinha. Bom, então vamos lá. Deixa eu só ver o que eles mandaram. Estamos ouvindo, legal. Então, o que vocês vão fazer, tá? O exercício da regulação emocional. Então, você não é o que você pensa, isso que eu estava falando. O pensamento é um produto do seu cérebro, é importante vocês pensarem nisso. E se ele é um produto do seu cérebro, assim como uma dor, ele vem e passa. E tem como você controlar aquilo que você pensa. Então, acho que a primeira coisa é vocês entenderem isso, tá? E aí, vocês é que são que dão o comando para aquilo que vocês pensam. Então, isso é o primeiro passo. Se você cola naquilo que você pensa, você acaba acreditando naquilo. Então, se eu penso assim, que eu não faço nada direito, eu acredito que eu não faço nada direito, porque eu estou pensando, eu não faço nada direito, eu acredito naquilo.
Se você muda para eu estou pensando que não faço nada direito, você se separa do seu pensamento. Eu, pessoa, estou pensando que eu não faço nada direito. Ou seja, existe um eu que observa o que está pensando e que, portanto, consegue controlar o que está pensando. Entenderam? Deu para entender a lógica? Deu para entender, gente, a lógica? Do porquê que é importante vocês pensarem, eu estou pensando o quê? Então, esse é o exercício. Toda vez que o pensamento vier, vocês vão identificar esse pensamento, que é um pensamento negativo, e vocês vão trocar por eu sou incompetente, eu não faço nada direito, as pessoas são mais bem-sucedidas do que eu nunca vou chegar lá por eu estou pensando que sou incompetente. Você vai ver que só isso já vai enfraquecer o pensamento. Porque não sou eu. Eu estou pensando isso. Pois se eu estou pensando isso, eu posso questionar isso, tá? Isso me dá, porque quando eu colo no pensamento, eu não tenho espaço para questionamento. Quando eu me descolo do pensamento, eu posso questionar: será que eu realmente não sou capaz? Será que realmente eu faço tudo errado? Será que realmente eu não consigo? Tá? Então, essa é a primeira técnica. E a segunda técnica tem outras, muitas outras, tá? Mas eu só vou passar duas, porque senão não vai dar tempo, já deu nosso horário. É a regulação emocional. O que é a regulação emocional? Você vai identificar, primeiro, o que você pensa. Vive, eu não consigo. Os mentorados às vezes me falam. Calma, você vai conseguir. Geralmente vem uma emoção associada. Por quê? Porque o pensamento leva a emoções negativas. Aí vocês vão, então, se vocês não conseguirem identificar o pensamento, identifique a emoção. Estou muito brava. Estou muito brava. Essa é a emoção, tá? Aí o que vocês vão fazer? Porque às vezes vocês não vão conseguir identificar por que o pensamento que está gerando essa braveza toda. Vocês vão, identificou? Estou muito brava. Pausar. O que é o pausar? Pausar é o respirar. Então, vocês, gente, a respiração é uma das coisas mais importantes que tem para regulação emocional, para controle das emoções e para trabalhar os pensamentos, tá? Isso não é autoajuda, isso é ciência. Tem milhões de estudos falando sobre o mindfulness, por exemplo, que depois eu até posso mandar para vocês, que é do tanto que funciona, tá? Aí você vai pausar, você vai respirar por 1 ou 2 minutos, prestando atenção na sua respiração. Por que prestando atenção na sua respiração? Porque eu quero tirar você do foco da emoção. E quando você passa a ter foco na respiração, você desativa a amígdala, que é uma parte do nosso cérebro, responsável pelas emoções, e você ativa o córtex pré-frontal, que é responsável pela racionalidade. Aí você vai conseguir racionalizar sobre a sua emoção. Aí você vai explorar. O que é o explorar? O que eu estou pensando nesse momento? Né? O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, qual necessidade minha não está sendo atendida? Essa é o explorar, tá? Quando vocês se perguntarem isso, o pensamento vai vir. Você saiu da emoção e você vai conseguir racionalizar, e aí você vai, que necessidade minha não está sendo atendida? O que eu estou pensando nesse momento, tá? E aí, feito isso, vocês vão poder escolher. O que é o escolher? O que eu posso fazer com isso, o que eu posso abrir mão, tá? O que eu posso fazer com isso, o que eu posso abrir mão. Então, se eu estou pensando que, se eu estou muito brava, porque a pessoa que precisava entregar o meu relatório no trabalho não me entregou, e isso tem uma necessidade minha, né, de que não foi atendida, ou tem algum pensamento atrelado a isso que me faz achar que as pessoas não têm compromisso, que ninguém é comprometido com as coisas, nanã. Ok, e aí o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Essa é a pergunta-chave, tá? E o que eu posso abrir mão? Porque tem coisas que eu vou ter que abrir mão, que não estão sob meu controle, como, por exemplo, a atitude do outro, tá? Então, esse é o segundo exercício, tá bom? Então, temos 2 exercícios que eu passei aqui para vocês. O eu estou pensando o quê? Que só falar isso você já vai ver o quanto é poderoso. E o exercício da regulação emocional, tá? Tem outros inúmeros, gente, mas aí, obviamente, eu não vou conseguir passar aqui para vocês, tá? Bom, fiquem aí que a gente tem sorteio agora, tá? Gente,
que eu queria falar para vocês, tá? Eu tenho um curso que chama Como Mudar Seus Pensamentos, né? Que é exatamente o que a gente trabalhou um pouquinho aqui. É um curso que são 6 aulas ao vivo. Eu vou dar aula aqui, e só que esse curso é diferente, obviamente, dessa aula que a gente está, porque ele tem exercício. Então, a gente vai falar de crenças, você vai fazer um exercício sobre crenças. Você vai descobrir quais são suas crenças, as suas crenças que te limitam, né? Como parar de se preocupar demais. Então, eu tenho a preocupação excessiva, ela tem também base também num pensamento disfuncional, mas tem outras razões, como ansiedade também, por exemplo, tá? E a gente tem como várias técnicas de como parar de se preocupar demais, né? Que pensamento que não te deixa, você vai dormir, você fica pensando em tudo que você tem para fazer, todos os problemas que você não resolveu, aí você perde o sono, aí você dorme mal, tá? Então tem jeito obviamente que tem como isso, a gente trabalhar isso, tá? Como lidar melhor com as emoções, e 4 tipos comuns de pensamentos disfuncionais. Então, assim, a gente vai falar do que são cada um desses pensamentos e de como você faz para trabalhar esses pensamentos, porque cada um ele tem, obviamente, uma técnica diferente. Às vezes não é só a técnica, às vezes é um passo a passo, uma regra, alguma coisa diferente, tá? Que é o pensamento catastrófico, é o pensamento preto e branco, tá? Que é aquele pensamento ou é assim ou é assado, tá? Personalização, né? Que pensamento assim, então, o meu chefe pega no meu pé, ninguém gosta de mim, poxa, tudo sempre dá errado comigo, tal, e desqualificação do positivo, que são os mais comuns, né? Então, essas são 6 aulas ao vivo, a aula fica gravada, tem o material, tem os exercícios, que são poderosos, esses exercícios que fazem a diferença também, né? Porque você vai fazer o exercício e você vai descobrir, e as técnicas também que eu passo durante a aula, tá? Fazendo a inscrição até amanhã, esse já tem algumas pessoas para esse curso matriculadas já. Se vocês tiverem interesse, me mandem mensagem até amanhã. Pode fazer, R$ 500 o curso, tá? Pode fazer, tem 10% de desconto no à vista. Parcelado, eu consigo fazer até 10 vezes no cartão sem juros. E mandando mensagem até amanhã, só que só vale até amanhã, ganha o curso Produtividade na Prática. Eu tenho um curso que chama Produtividade na Prática, que eu ensino as pessoas a serem mais produtivas, tá? São 12 aulas gravadas, mas bem práticas, com bastante técnica, bastante ferramenta, bastante exercício, tá? E aí eu tô dando de presente esse curso, mas só se fazer a inscrição até amanhã, só válido até amanhã, tá? Até 24 horas, ou seja, até 9 horas da manhã, até as 10, vai. Tá bom, gente? Aí vocês me mandam mensagem, tá bom? Quem quiser, manda mensagem, mas não perde não aí, que tenho certeza que vocês vão gostar, ainda ganha esse curso aí. E o grupo é pequeno, tá? Então, se dá pra gente explorar bastante, fazer bastante pergunta, porque eu não coloco mais que 10 pessoas no grupo, não. Justamente porque eu quero dar atenção para todo mundo, tá? Tem dicas de livro, tem várias coisas. Legal, obrigada, Mariel. Vem participar que você vai gostar do curso. Venham participar que vai valer a pena, gente. Aqui são de novo minhas redes sociais, o LinkedIn, me sigam lá, mandem mensagem. E como eu havia prometido para vocês, eu vou fazer, quem esteve aqui, né, até o final, eu vou fazer o sorteio. Teve alguém que saiu, que estava aqui? Mariel, Maikele, Adriana, Heloíse, Rose, Samantha. Tá, acho que a Patrícia, a Camila. Tá. Não, legal. Eu vou fazer o seguinte, a Maiara também tá aqui. Eu vou sortear uma sessão de mentoria individual comigo, tá? E eu vou abrir aqui o meu sorteio de nomes. Eu mando também o material lá no grupo, tá? Vamos ver aqui. Peraí, gente, que eu vou botar o nome de vocês aqui, tá? Pra ser uma coisa bem transparente aqui, né? Deixa eu ver, sorteio de nomes. É esse presente para mim no aniversário hoje.
Olha, parabéns! Que legal! Parabéns, viu? Ixi, cadê meu Obrigada. sorteio de nomes? Estava aqui, não está mais, gente. Cadê meu sorteio de nomes? Ah, nossa, ué. Peraí, deixa eu só ver aqui. Quem é aí? Minutinho só, que vai dar. Aqui, achei. É que ele está abrindo, tá, gente? Vamos lá. Vou pôr aqui vocês. Então, Adriana. Maikele. Ana. Heloíse. Rose. Heloíse. Rose. Samantha. Mariel. Patrícia. Maiara. Mariel. Patrícia. Camila. Sim. E quem tá faltando? Maiara. Tudo bem. Então, ó, Adriana, Maikele, Heloíse, Rose, Samantha, Mariel, Patrícia, Camila e Maiara. Todo mundo aí, né? Todo mundo aí? Sim. Ah, legal. Agora vamos lá. Vou sortear, hein? Vamos ver quem é. Vamos ver. Tchanana. Samantha! A Samantha que ganhou! Ah, legal, Samantha. Muito bem, muito bem. Samantha, eu mando para você, tá? A gente Obrigada. para gente marcar, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, da aula. Desculpa aí pelas caídas de internet, né? Uma pena. Mas eu vou. Imagina, obrigada a vocês, gente. Muito obrigada. Obrigada, Heloíse. Obrigada, meninas. Quem quiser, entre em contato comigo, tá? Obrigada mesmo pela participação de vocês. Ah, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Eu coloco lá o material no grupo e também a gravação quando eu subir lá para o YouTube, tá bom? Obrigada, gente. Obrigadão. Tenha uma boa noite a todas, tá? Boa noite, obrigada. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Boa Boa noite. noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.